Você, sendo espírita, acredita que o mundo está indo no caminho certo? Vivemos em tempos pessimistas. Podemos dizer até que está na moda ser pessimista, no sentido de duvidar do progresso social. E isso ocorre mesmo entre os que se dizem progressistas. Em uma interessante enquete realizada em 2015 em 11 países, a maioria das pessoas entrevistadas tinha como opinião que seus países e o mundo como um todo estavam indo para uma direção errada. O link para as enquetes está na descrição do vídeo. Como o sociólogo Robert Nisbet, em seu livro História da Ideia de Progresso, observa, o ceticismo referente ao progresso ocidental, que antes era restrito a um número muito pequeno de intelectuais do século XIX, cresceu e se espalhou não só para a grande maioria dos intelectuais nesse último quarto de século, mas para muitos milhões de outras pessoas no Ocidente. As causas para esse abandono de visões de progresso, muito comuns à época de Kardec, são complexas e serão abordadas em outro vídeo. Otimismo, para alguns dicionários, significa disposição para ver as coisas pelo lado bom e esperar sempre uma solução favorável, mesmo nas situações mais difíceis. Também há uma definição mais antiga e filosófica de otimismo dada pelo filósofo Leibniz, que é a ideia de que vivemos no melhor dos mundos possíveis criados por Deus. Essa definição é muito criticada por sua ingenuidade e conformismo. Talvez por essas críticas, a própria palavra otimismo praticamente não aparece na obra de Kardec. Ele preferiu usar outras palavras, como confiança. Usamos então neste vídeo a palavra otimismo num sentido bem restrito. Otimismo como uma confiança no progresso social que a civilização representa. A crença no progresso social, incluindo o moral, é categórica no ensino dos espíritos, como mostra essa resposta. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Porém, apesar de confiante em um progresso, Kardec e os espíritos não eram ingênuos, estando bem conscientes da crítica que já naquela época era feita ao suposto progresso da civilização. A seguinte resposta dos espíritos mostra que Kardec e os espíritos estavam conscientes do que ainda falta à sociedade. É um progresso à civilização ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Por progresso, então, estamos dizendo que ainda há muito que melhorar. Ao propor uma lei de progresso, o Espiritismo defende o ímpeto ao progresso já presente em potencial dentro da alma dos indivíduos. Essa visão de progresso se resume na seguinte proposição. Já que pessoas geram conflitos e problemas sociais terríveis, também elas podem se debruçar em resolvê-los com o tempo, com um bom uso de disposições íntimas da alma. Esse é o tipo de progresso e o tipo de otimismo espírita. Mas, será que essa visão está ultrapassada? Apesar de ainda ser em minoria, há um grupo crescente de pensadores de hoje que defende uma ideia de progresso. Um desses pensadores é Steven Pinker. Apesar de ser cientista materialista, é um defensor do retorno da ideia de progresso. Em seu livro Iluminismo Agora, faz uma observação de conjunto e demonstra com evidências diversos progressos, da Idade Média até os dias de hoje, incluindo indicadores como aumento da expectativa de vida mesmo nos países mais pobres do mundo, diminuição de taxas de homicídio e outros crimes violentos, diminuição da escravidão legalizada, diminuição do número de guerras entre países nos últimos 70 anos, diminuição relativa das desigualdades sociais em alguns países, entre outros índices. Falar em diminuição de taxas de tragédias em meio a tantas notícias ruins pode chocar algumas pessoas hoje. Como vai dizer o mesmo pesquisador, poucas dessas diminuições são contestadas por especialistas que são familiarizados com esses números.
Historiadores criminologistas, por exemplo, concordam que o homicídio desabou depois da Idade Média, e é um senso comum entre estudiosos das relações internacionais que grandes guerras diminuíram após 1945. Mas elas vêm como surpresa para a maioria das pessoas mundo afora. Ele mesmo reconhece os limites dessa abordagem numérica, mas fazendo um alerta. É claro, qualquer conjunto de dados é um reflexo imperfeito da realidade. Então é legítimo questionar o quão acurado e representativo esses números realmente são. Mas as objeções revelaram não só um ceticismo sobre os dados, mas também um despreparo para a possibilidade de que a condição humana tenha melhorado. Parte desse despreparo pode vir da avalanche de más notícias e teorias pessimistas veiculadas constantemente nos nossos tempos pelas mídias sociais, que é chamado viés de disponibilidade. Por isso, vale perguntar: nós, no movimento espírita, somos mensageiros do progresso ou saudosistas do passado? Somos mais influenciados pelas boas notícias serenas de razão e de progresso dos bons espíritos ou pelo senso comum, mágico e catastrófico? Deixamos-nos guiar mais por um Deus Senhor de um universo infinito ou por datas, limites e conspirações? Mas, se enquanto humanidade temos progredido materialmente em alguns poucos pontos, é inegável uma grande angústia espiritual nos nossos tempos. Parece que, a despeito dessas conquistas iniciais, ainda assim há um vazio coletivo. Isso sem falar dos grandes problemas atuais negligenciados, como, por exemplo, a sociedade de consumo e a destruição ambiental. Mesmo os autores materialistas citados que reconhecem algum progresso social, também percebem esse vazio na modernidade materialista. O materialismo é impotente para promover sentido existencial a nível coletivo. Como vai dizer o jovem escritor holandês Rutger Bregman, também materialista, em um livro recente em que ele analisa os progressos materiais, mas também as faltas contemporâneas? Naturalmente, nós temos que nos sentir orgulhosos da liberdade que gerações antes de nós lutaram e conquistaram. Mas a questão é: qual o valor da liberdade de expressão quando nós não temos nada de significativo para dizer? Qual o sentido da liberdade de associação se nós não mais sentimos nenhum sentimento de afiliação? Qual o propósito da liberdade de crença se nós não mais cremos em algo? O mundo moderno tem sede de nova crença em verdades fundamentais. Para nós, aqui do canal, a resposta para esse vazio existencial não está nem em mais conquistas materiais cegas, nem em retornos saudosistas a estruturas injustas do passado. A resposta para a felicidade possível da Terra, segundo os Espíritos, está na fé no futuro e na consciência tranquila daquele que busca praticar as virtudes dentro de sua esfera de ação. O Espiritismo, quando estudado para além do óbvio e aplicado, promove essa resposta ativa e sem conformismo a tempos de vazio. Como concluirá Kardec, involuntariamente onde se fez o vazio, procura-se alguma coisa, um ponto de apoio, uma esperança. Nesse grande movimento regenerador, o Espiritismo tem um papel considerável. Não o espiritismo ridículo inventado por uma crítica trocista, mas o espiritismo filosófico, tal qual o compreende quem se deu ao trabalho de procurar a amêndoa dentro da casca. Pela prova que ele traz das verdades fundamentais, ele enche o vazio que a incredulidade engendra nas ideias e nas crenças, pela certeza que ele dá num futuro conforme a justiça de Deus e que a mais severa razão pode admitir. Ele tempera os amargores da vida e conjura os funestos efeitos do desespero.